Fala, turma! Essa semana a comunidade científica anunciou um feito que pode mudar o mundo da forma como a gente conhece ele. Desde mudar completamente a forma como a internet funciona e talvez até substituir a internet por algo novo, até fazer com que ativos financeiros, como por exemplo as criptomoedas, deixem de ter valor, passem a não valer nada, né? O que aconteceu? Eles conseguiram teletransportar, né, estados quânticos entre um computador e outro. O que isso quer dizer, o teletransporte quântico que eles conseguiram fazer entre computadores? O teletransporte quântico, ele é possível, né, a partir de um fenômeno chamado de entrelaçamento quântico, um fenômeno que nunca ninguém entendeu direito por que acontece. Até pessoas como Einstein, por exemplo, chamavam isso de spooky action at a distance, né? Um comportamento fantasmagórico, estranho que acontece à distância. Escreveu um relatório enorme, né? Junto com o Podolsky e o Rosen, o famoso EPR, né? Report, dizendo que né, a física quântica estava correta e incompleta, ou ela estava incorreta. E até o Einstein errou nessa história, porque até hoje está provado que tudo que foi descoberto da física quântica segue correto e funcionando. Mas o que é o entrelaçamento quântico, afinal? Se duas partículas subatômicas interagem e se distanciam de uma forma em que elas estão entrelaçadas, não importa o quão distante elas estejam, uma pode estar a várias galáxias de distância da outra, né? A gente está falando aqui não de milhares, mas de milhões, bilhões, trilhões de quilômetros de distância uma da outra. Se uma muda o estado dela, a outra imediatamente vai mudar também. Então vamos supor que uma dessas partículas esteja com um spin, né, nessa direção. A outra vai estar também. O spin não necessariamente é que a partícula está girando. A gente imagina isso nas nossas aulas lá de física para poder entender. Quer dizer, só o estado da partícula. Mas vamos imaginar aqui que ela está girando. Mesmo que elas estejam a trilhões de distância, de quilômetros de distância, se essa aqui passa a girar para o outro lado, imediatamente essa aqui vai também passar a ter um spin para esse lado. Imediato, o que a física clássica não explica, porque nada viaja a uma velocidade maior do que a velocidade da luz no universo. E isso viaja instantaneamente, né? Para viajar de uma galáxia para outra, as informações demorariam na velocidade da luz, aí às vezes dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, às vezes milhões de anos para poder ir. Pois bem, se a gente conseguisse controlar isso, a gente conseguiria fazer com que essa comunicação pudesse ser muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais segura. E por que isso? Vamos lá, por alguns motivos. Toda vez que a gente observa uma partícula, a gente está interagindo com essa partícula. Observar significa a gente mandar alguma coisa que bate e volta para a gente, né? Então, o que acontece? Quando a gente observa uma partícula, por isso que a gente tem aquela questão que o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Ou você consegue saber o momento ou a velocidade de uma partícula, porque quando você interage com ela, você interfere num dos dois. Então, o que acontece? Quando você faz um teletransporte quântico e tem uma partícula lá longe que está entrelaçada com essa partícula aqui, se essa partícula ela é observada, só o fato de ser observada já muda o estado dessa partícula aqui. Então seria a maior de todas as criptografias. Você, ao observar, você já deixou a sua marca, deixou a sua pegada e você já sabe que aquele processo não está mais seguro, que ele foi invadido. Seria a segurança máxima, muito maior do que todas as outras que a gente tem hoje. Mais do que isso, você conseguiria fazer processadores que usassem essa capacidade desse entrelaçamento quântico controlado, que seriam muito mais rápidos e fariam cálculos muito mais potentes e rápidos do que hoje em dia. Inclusive resolvendo soluções que a gente nunca imaginou conseguir resolver. Por exemplo, aquilo que a gente considera hoje como uma criptografia inquebrável, nada é inquebrável, simplesmente precisaria de tantos cálculos que a gente imagina impossível. Como, por exemplo, blockchain. Você poderia quebrar até essa criptografia e até muito rápido, fazendo com que toda essa tecnologia perdesse o seu valor imediatamente. Então imagina, todas as criptomoedas têm todo o seu valor baseado nessa criptografia infalível. Se ela passa a ser falível, isso passa a valer absolutamente nada. Mas tem outras coisas interessantes também.
porque você conseguiria uma comunicação de uma maneira muito mais eficiente, que eu falei, e muito mais rápida. Teoricamente, nada, né, pode viajar numa velocidade maior do que a da luz, porque a física clássica explica isso e a gente nunca conseguiu provar o contrário. Mas no campo das ideias a gente pode imaginar o que a gente quiser. Imagina o seguinte, que a gente mandasse algum tipo de dispositivo que fosse para viajar para outros planetas, que fosse viajar para outras galáxias. Para viajar, ele poderia ter, né, assim, uma velocidade muito alta, mas limitado pela velocidade da luz. Mas se ele tivesse um dispositivo que conseguisse, por exemplo, capturar imagens, e essas imagens que ele captura transformassem o estado quântico de partículas que tivessem entrelaçadas com algum dispositivo aqui na Terra e que pudesse ser codificado de volta para mostrar uma imagem aqui, a gente poderia, por exemplo, ver uma imagem instantaneamente de galáxias distantes da gente. Óbvio, né, que demoraria para chegar o dispositivo lá milhões de anos, mas eu digo só em termos assim teóricos. A gente estaria conectando o universo todo, né, tudo de uma maneira absolutamente diferente. Enfim, isso que parece muita ficção científica, muita viagem, e é realmente muita viagem, pode fazer com que a internet seja completamente substituída, as criptografias de hoje sejam completamente quebradas, a lógica tecnológica mude totalmente e a inteligência artificial, por exemplo, dê um salto que a gente nunca imaginou que poderia dar e mudem até, enfim, as profissões, as capacidades do que as máquinas e sistemas podem fazer e interferindo na vida de todo mundo. Às vezes é uma notícia boba, que a gente nem vê, porque acha que é coisa que não é da gente, mas são essas coisas que mudam a nossa vida completamente. Abraço e bom fim de semana para vocês.